Fala aí, gente. Tudo bem? Tô mandando esse vídeo aí hoje, né, para continuar aí o conteúdo que a gente deu início na semana passada. Hoje tô mandando aula gravada. Essa semana é a semana de aulas assíncronas. Mas eu preparei aqui o material, depois eu vou mandar em PDF para vocês lá no WhatsApp, né? Na semana passada eu dei uma breve introdução sobre a questão do que é a metodologia de pesquisa, né? A metodologia, então, ela se preocupa com os métodos e as formas com as quais a gente vai fazer exegese e hermenêutica, deixando bem claro, né, que nem todo mundo que diz, eu tirei do grego, eu tirei do hebraico, ele realmente está obedecendo a todos os métodos exegéticos. Isso é um grande desafio, porque depende da forma como ele trabalha, né, como a pessoa trabalha. Então, de maneira introdutória, eu estou falando tanto do Novo como do Antigo Testamento, né? Mas a gente tem metodologia do Antigo e metodologia do Novo, cada uma com as suas particularidades, que a gente vai vendo aí ao longo do semestre em relação à nossa disciplina. Uma coisa, um detalhe interessante, né, só para você pensar, tem um texto lá em 1 Coríntios, né, que o pessoal usa para casamento, né? Se eu não tivesse amor, nada seria, se eu não tivesse amor, não sei o que, sei lá, sei lá. Aí todo mundo vai pegar esse texto e vai dizer que o amor é a base de tudo, né? Que tem que amar a esposa, tem que amar o esposo e tal, não sei o quê. Contudo, o termo amor ali é ágape. E ágape tem a ver com caridade. O que Paulo está escrevendo ali é sobre o serviço cristão. Então, o serviço feito na igreja, o serviço cristão é um serviço feito com caridade, sem esperar nada em troca, né? Eu sei que humanamente isso é extremamente difícil, é extremamente complicado, né? Porque a gente fica chateado quando não é reconhecido, quando a pessoa não agradece. Mas a perspectiva bíblica é nos desafiar a sermos seres humanos melhores. Ou seja, que trabalha na igreja sem interesse, né? Inclusive de agradecimento. Você faz as coisas porque tem que fazer, né? Porque Deus mandou e ponto final. Não lembraram do meu nome, azar, né? É por caridade. Então, se eu vou olhar esse texto no grego, né, o termo ágape, ver o sentido e tudo, eu não posso usar esse texto no casamento, porque ele não se refere a casamento. Ele se refere a serviço na igreja. Contudo, esse tipo de leitura vai depender da sua metodologia. Ele serve, por exemplo, na metodologia anacrônica, que nós vamos iniciar hoje, que é quando eu desloco o sentido do texto e coloco o sentido que eu acho mais adequado, ou tiro o sentido temporal, né? Ou contextual, ou linguístico de determinada palavra, e jogo para algo que eu acho mais adequado, como no caso do termo amor, lá em 1 Coríntios. Eu até ouvi um pregador uma vez, ele até falou, não, porque ágape em grego é amor. Beleza. Só que quando ele foi continuar a mensagem, ele falou que era amor entre homem e mulher. E não é, né? Tem outros termos para isso. Eros, né, é um termo que fala do amor entre homem e mulher, e não ágape. Então, é igual Filadélfia, né? Filadélfia fala de amizade. Filos, né? Fala de amizade. Então, quando nós vamos estudar essa matéria, a ideia é entender, né, que existem métodos, formas de se avaliar, de se estudar, de se pesquisar, de tirar o sentido do texto. Nós, como estudantes de teologia, precisamos conhecer esses métodos. Você vai escolher algum deles. Em algum momento você vai estar dentro de algum desses métodos, né? Você já está, a maioria das pessoas já lê, né, os textos de maneira anacrônica, que está muito ligado às leituras fundamentalistas e doutrinárias. É o comum dentro da igreja. Isso não é pecado, não é erro, né? Pecado é o cara querer usar a Bíblia para ganhar dinheiro. Um outro detalhe, esse pessoal aí que usa a Bíblia para ganhar dinheiro não está dentro de método nenhum, porque eles são bandidos, eles não têm método. O método deles é a bandidagem, né? A maldade. Então não dá para, fulano de tal, né, Beltrano que está pregando, se eu der o dízimo, Deus vai me abençoar 7 vezes mais. Né? E der o dízimo ali na igreja dele, na campanha dele, e eu tenho que deixar de pagar a conta de luz e tal. Nós cremos num Deus que supre, nós cremos num Deus que cuida, mas isso não está no texto bíblico. Esse tipo de interpretação não tem método, certo? É coisa de bandido, é coisa de gente que quer tirar vantagem, de gente que está aflita, de gente que está com problema. Então o que estamos falando aqui é pesquisa bíblica, de gente que estuda, que lê,
que senta, que vai ler o texto, que está preocupado com quem vai ouvir, né? Que, independente do método, cada uma dessas metodologias, você tem livro, tem material, né? Você tem coisa aí que dá para você trabalhar e edificar a vida das pessoas. Então não confunda, né, aqueles que são bandidos com qualquer um desses métodos, porque ele não se enquadra em nenhum deles, né? O método deles é a bandidagem e o egoísmo. Então, vou rapidamente, né, falar sobre a interpretação anacrônica. Nós vamos ter outras aulas sobre isso, né, outros encontros. A ideia é que você realmente possa saber identificar, pelo menos. Desculpa aí pela voz, mas eu estou muito resfriado, tive febre, estou com dor no corpo. Não é dengue, né? Já vi, mas tá ruim até de falar. Minha filha tá com gastroenterite também, foi no médico, tá um horror. Mas acho que dá pra gente, né, se ouvir aí e seguir aí com conteúdo. Então eu vou lendo aqui os slides, né, que eu montei, e depois vocês vão ter acesso a isso lá no grupo de WhatsApp, tá? Então a primeira forma de se interpretar a Bíblia seria a anacrônica. Anacrônica, lembra o seguinte, é um deslocamento de sentido. Exemplo, né, falei isso na aula passada, o templo judaico. Ah, o templo é a igreja. Não é, a igreja é totalmente diferente do templo. O templo era a morada de Deus, era o lugar de sacrifício, né? Igreja não é morada de Deus. O cristão acredita que Deus está em todo lugar, não apenas na igreja. Então muita gente quando vai fazer obra quer usar Neemias, né? Isso é a leitura anacrônica. Lembrando, não há certo e errado aqui. São leituras diferentes, tá? Então, se você na sua igreja faz uma campanha de obra e cita Neemias, você está lendo a Bíblia anacronicamente. Ah, Ricardo, eu posso ler um texto anacrônico, outro diacrônico e outro sincrônico? Não, isso não existe. Isso aí seria uma deslealdade ou falta de conhecimento mesmo, né? Então, o ideal é você identificar uma dessas linhas, você vai estar dentro de uma dessas linhas, né? Algumas até às vezes podem se misturar de uma forma ou de outra, mas é muito difícil você ler o texto bíblico de maneiras tão diferentes, né? Lembrando, a leitura anacrônica eu estou deslocando o sentido. A diacrônica eu estou respeitando o sentido original. E a sincrônica eu estou lendo a partir da minha atualidade. Então é muito difícil às vezes você misturar essas três. Lembrando que todo texto é polissêmico, ou seja, o texto vai ter o sentido, né, que aquele que está lendo vai dar. Esse é um grande desafio nosso. Por quê? Desculpa. Porque quando eu leio um texto, né, de Apocalipse, que é um texto tão rico, né, em termos de literários, e aí você lê lá que vai ter um dragão de 7 cabeças, se eu faço uma leitura anacrônica desse texto, né, fundamentalista, radical, vai ter muita gente que vai dizer que no fim do mundo, né, vai ter um dragão de 7 cabeças. Se eu faço a leitura diacrônica, eu vou entender que o dragão representa as 7 nações poderosas daquela época e que todas elas teriam seu fim, porque o maior poder de todos é Deus, né? Então ali é um texto simbólico para representar que não há poder maior do que Deus. Se eu faço a leitura sincrônica a partir da minha realidade, eu posso dizer que as cabeças dos dragões são as dificuldades que eu passo. Falta de salário, doença, né, violência, e aí vai. Então, a sincrônica e a anacrônica, às vezes elas podem se confundir por causa desse deslocamento de sentido. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Lembre-se que o que você fala de púlpito, o que você fala na sua sala de aula, lá no RBD, as pessoas vão acreditar. Então estude, né? Leve a sério isso para não confundir as pessoas. Não fale do que você não domina. Né? E muito importante isso. Ah, não entendi. Então não fala. Vai falar a partir do que você entende. Eu tenho essa premissa, né? Eu não prego sobre o que eu não entendo. Então, se eu não entendo, eu vou estudar, vou ler, né? Vai ter momentos lá que vocês vão fazer perguntas, eu vou dizer, eu não sei, vamos pesquisar, vamos ver. Por quê? Porque é muito sério, né? Você vai falar para as pessoas vão acreditar, vão guiar a vida delas da maneira como você está falando. Então, tenha seriedade, respeito por aqueles que estão te ouvindo. Então, vamos lá. Interpretação anacrônica, né? Uma breve definição. A interpretação anacrônica da Bíblia ocorre quando aplicamos conceitos, ideias ou valores
contemporâneos a textos bíblicos escritos em um contexto histórico diferente. Exemplo, utilizar a Bíblia para justificar práticas ou crenças que não eram relevantes ou existentes na época em que os textos foram escritos, com a aplicação de normas culturais do século XXI a passagens bíblicas do século I. O século I é o período que o Novo Testamento foi escrito, né? Então, você de repente confundir o dízimo que Jesus fala lá, eu tenho que dar o dízimo do cominho e da hortelã, e de confundir com a contribuição que você tem que dar hoje, não é isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando sobre a hipocrisia, né? Você não pode ser hipócrita, realizar atitudes rituais e não ter amor, não ter compaixão. Isso também não quer dizer que você não tem que dar o dízimo, você tem que contribuir. Você é membro da igreja, você faz parte da igreja, você precisa contribuir sim, né? Mas usar esse texto para justificar e oprimir as pessoas, por exemplo, dizendo que a pessoa, ao invés de pagar a conta de luz, tem que dar o dízimo, que Deus vai honrar, é complicado. Você pode até falar isso, mas dizer que está no texto bíblico, não dá, né? Ou lá em Levítico, usar um texto que fala sobre as marcas no corpo, que tinha a ver com o pessoal colocava o nome dos deuses, né? Era uma espécie de idolatria no corpo, com tatuagem, né? E dizer que a tatuagem, o texto bíblico repreende a tatuagem. Não é isso, né? O judeu, por costume, não faz tatuagem, mas nós não somos judeus. Paulo, em Gálatas, vai falar sobre a liberdade cristã. Isso não quer dizer também que você vai fazer tatuagem, aí vai botar uma caveira, né, com morcego num cemitério, aquela coisa mórbida, né, nas costas, né, e tal. Então, é um dilema. Questões, né, comportamentais, às vezes, elas têm muito mais a ver com... Calma aí. Elas têm muito mais a ver com doutrina e com o costume da igreja do que com o texto bíblico. Em algumas aulas eu costumo falar sobre isso. É importante você saber diferenciar o que é doutrina, o que é Bíblia e o que é costume. Vou dar um exemplo. Há muito tempo atrás, a maioria das igrejas evangélicas, mulher não podia usar calça. Isso era o costume. E muitos usavam o texto bíblico para poder justificar isso. E aí, com o tempo, esse costume veio caindo, né? Mas algumas doutrinas ainda permanecem esse tipo de comportamento. Ou não cortar o cabelo, né? Coisa desse tipo. Ou o homem usar só terno e gravata. Isso tem a ver com doutrina e com costume. Um outro exemplo, bater palma. Algumas igrejas não têm costume de bater palma. Outras igrejas batem palma. Onde está isso na Bíblia? Lugar nenhum. Isso é questão de costume. Necessariamente não de doutrina. Doutrina é aquilo que regula a maioria das igrejas. Exemplo, né? Uma doutrina cristã. Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. Ponto. Isso é a doutrina para todo mundo. Agora, você pode beber ou fumar? Isso tem a ver com o costume da sua igreja. Então, se na sua igreja o costume é não ter tatuagem, não beber e não fumar, não beba e não fuma. Ah, mas eu quero beber, fumar e fazer tatuagem. Vai para outra igreja, vai para outro lugar, vai para o bar. Vai, em vez de domingo para a igreja, vai para o bar. Olha, quer beber, fumar e fazer tatuagem, né? Vai. Esse tipo de comportamento é costume e não bíblico, né? Por quê? Porque o texto bíblico fala de uma realidade, de uma época diferente da nossa. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, para não oprimir as pessoas, certo? Então a leitura anacrônica, ela vai estar, né, sua proposta é esse deslocamento de sentido. Segundo o slide aqui, né, que a gente precisa ir. Na leitura anacrônica, vou dar aqui alguns exemplos, né? Utilizar passagens do Antigo Testamento que descrevem práticas cultuais específicas, como sacrifício de animais, para justificar ações ou rituais na atualidade. O clássico disso é dinheiro, né? O pessoal hoje vai dizer que faça seu sacrifício, né? Dê o seu tudo, dê tudo que você está no bolso aí. É o sacrifício que você vai fazer para Deus. Não é. Né? Isso não é sacrifício. Lembrando, né, sobre essa questão de dinheiro, nós fazemos parte da igreja, contribuir faz parte, né? Agora, vai deixar de pagar a conta por causa disso? Vai. Né? Você vai. Eu tinha um colega que ele chegou um dia, deu 90% do salário dele para a igreja. No outro dia estava sem dinheiro para passagem. Falei, cara, que ignorância é essa? Não, Deus vai honrar, Deus vai ajudar.
Como é que Deus vai te dar o seu salário de novo? Ele passou um mês naquele perrengue, passou dificuldade, passou problema, e era casado, tinha filho, tinha esposa. Mas por quê? Porque acreditou de maneira cega nesse tipo de interpretação, né? Então contribua, né? Ajude financeiramente a sua igreja, mas entenda que não é um retorno espiritual, é parte do seu comprometimento com o grupo, né? Então usar o Antigo Testamento, por exemplo, para justificar isso, é um erro. Ou dizer que a mulher é inferior ao homem, né? Ou dizer que a criança não pode ter participação, ou dizer que o homem é o cabeça da casa. O homem, no Antigo Testamento, era o sacerdote. Hoje isso não existe mais. O sumo sacerdote, né? O sacerdote de todos nós é Jesus Cristo. Desculpa. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Até por conta da reforma protestante, o sacerdócio é universal de todos os crentes. Então não é o homem que manda na casa, não é a mulher que manda na casa, nesse tipo de leitura. Então é perigoso, né? Mas a leitura anacrônica não vai estar preocupada com isso. Então, é algo que você precisa estar atento, né? Vantagens e desvantagens aí. Qual é a vantagem da leitura anacrônica? Adaptação às mudanças sociais. A interpretação anacrônica pode permitir que a mensagem bíblica seja aplicada a questões contemporâneas e se adapte a mudanças sociais, promovendo uma maior relevância para os fiéis. Por exemplo, tem muita gente boa, muita gente de bom coração que faz leitura anacrônica, que vai falar que você tem que cuidar, né, das pessoas com base lá no Antigo Testamento, que você tem que cuidar da igreja com base no Antigo Testamento, né, que vai usar as imagens, né, para falar da igreja, da importância, do valor da igreja, vai usar a figura do templo, né, para isso, mas sem alienar, sem manipular, sem extorquir. E é gente boa, de coração sincero, que está ali querendo o melhor para cada um, né? É pastor, é pastora, né? Gente com boas intenções. Então, é possível? É possível, beleza, né? Então, é possível se fazer uma leitura anacrônica, né? Quando eu estou preocupado aí, né, em adaptar a uma leitura que faça sentido para a vida das pessoas. Então, vale a pena? Vale a pena, né? Então é algo que, caso você esteja dentro desse tipo de leitura e concorde com ela, e vai concordar, entenda que é necessário que a leitura bíblica faça sentido para a vida das pessoas, nesse tipo de leitura. Você não pode deslocar o sentido para alienar ou manipular. Segunda vantagem, a flexibilidade interpretativa, né? Ao interpretar a Bíblia de forma anacrônica, é possível encontrar novas perspectivas e insights que podem enriquecer a compreensão dos ensinamentos bíblicos. Isso é possível. Você pega uma palavra lá em hebraico ou em grego, né, e de repente dali você pode tirar um sentido sem desrespeitar o contexto, né? Isso é importante. Sem desrespeitar o texto. E isso trazer algo de útil para as pessoas que vão estar ouvindo, né? Então é possível. Tem lá Jeremias 3,15, né? O pessoal usa esse texto para falar do dia dos pastores. Ali não fala de pastores, fala de governantes, né? O termo hebraico ali é a ideia do governante. É a ideia daquele que está liderando o país, né? No caso ali Israel. Mas você pode falar daquele que governa a igreja? Pode, mas é um tipo de leitura anacrônica, né? Ricardo, você faria esse tipo de leitura? Não, eu não faria. Mas é o tipo de leitura que é possível, é comum. Ricardo, se eu ler assim, eu estou pecando? Não. Não vai estar, né, manipulando, nem alienando. Desculpa. Uma leitura que eu acho pecaminosa, gente, é aquela leitura que vai manipular, alienar e aprisionar ideologicamente as pessoas. É aquele tipo de leitura que vai fazer com que a pessoa entenda que não tem liberdade, que a verdade está apenas no líder religioso. Isso é um tipo de leitura muito ruim, maldosa, né, pecaminosa. É uma violência ideológica. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de leitura, né? Desvantagens da leitura anacrônica. Distorção da mensagem original. Isso é muito comum, né? A interpretação anacrônica pode levar a uma distorção da mensagem original de textos bíblicos, perdendo-se o contexto histórico e cultural em que foram escritos. Um exemplo, você vai falar de Adão e Eva. Ah, porque o homem foi criado primeiro, a mulher foi criada depois, então o homem é maior do que a mulher tem que ser submissa. Cara, é uma leitura muito distorcida do texto, porque em hebraico, né, você tem ali Adão, homem, né, Eva, mãe da humanidade.
o próprio termo Adão em hebraico pode ser tratado como humanidade. Então o texto, inclusive, pode estar querendo dizer, não que Deus criou um homem e uma mulher, mas que Deus criou a humanidade, né? Então é muito mais amplo do que essa ideia, né, de colocar o homem numa posição e a mulher em outra. Então precisa se tomar cuidado. Poxa, Ricardo, como é que eu faço isso? Gente, comentário, livro. A gente vai apresentar aí para vocês autores, comentários, livros, né? Que vão te ajudar nesse tipo de leitura a reconhecer, a trabalhar, a entender, né? E aí a gente vai trabalhando juntos aí. Segunda desvantagem aí, seleção arbitrária de ensinamentos. Ao aplicar conceitos contemporâneos à Bíblia, há o risco de selecionar apenas os ensinamentos que se encaixam nas ideias atuais, ignorando outros princípios e valores bíblicos, né? Então, é complicado. Por exemplo, a pessoa diz que não pode trabalhar no sábado, não pode comer carne de porco. Mas tem muito mais orientações em relação a isso. Você não pode ficar perto da mulher, né, quando ela está naqueles dias. Você tem que construir um murozinho, né, no umbral da tua casa. Você tem que carregar um pedaço de pau, né, na cintura para quando for fazer suas necessidades cobrir, entendeu? As leis sanitárias têm muito mais coisa. E aí determinados grupos ou igrejas selecionam, né? Não, isso aqui interessa, isso aqui não interessa. Então, é perigoso esse tipo de coisa. Não, legal, Davi era um homem segundo o coração de Deus, vamos pegar essa parte. Mas aí ignora, o cara foi adúltero, mentiroso, assassino, né? Então eu tenho que ler o texto todo, considerar o texto todo, não apenas umas partes. Então, tomar muito cuidado com isso. Mas, enfim, a leitura anacrônica, de maneira geral, é isso. Esse deslocamento de sentido. Muitos de vocês não vão ver problema, porque eles estão acostumados a ouvir e a fazer isso, né? É comum nas igrejas esse tipo de leitura, que não é problema, não é pecado, né? Sempre lembrando. Mas a gente precisa saber identificar. Então, por hoje é só. É isso aí. Eu vou deixar esse slide lá no grupo, né? E a gente vai seguindo aí, conversando, né, sobre esses temas. Então, até mais, galera.